Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Recado dos Mestres Xamãs. Sinto que hoje eles vão trabalhar com grupos bem específicos, tá bom? Então provavelmente essa leitura não vai ressoar para todo mundo porque ela tem endereço certo para chegar. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, o elefantinho de madeira. E opção número 2, a florzinha de madeira. Nas duas opções, vou trabalhar com este oráculo xamânico. Se houver necessidade, eu pego mais baralhos, tá bom? E como já foi dito na introdução, sinto que hoje os xamãs vão trabalhar com grupos bem específicos, tá? Então, se caso a leitura não ressoar para você, se ela não fizer sentido, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, do elefantinho, deixa ele aqui do ladinho do Ganesha, e vamos pegar o oráculo dos xamãs. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Confesso que eu não sei exatamente o porquê que os xamãs pediram para falar aqui na mesa, mas como já foi falado algumas vezes, sinto que eles tenham que passar um recado para grupos bem específicos, tá bom? Então, se algo não ressoar para você, se não fizer sentido, desconsidere. Se caso você assistir a leitura e falar, nossa, nada a ver, não gostei, devolve para o universo, tá? Sem estresse, sem aborrecimento. Os xamãs sabem para quem que eles precisam mandar uma mensagem neste momento. Então, talvez numa outra leitura tenha alguma mensagem mais significativa para você, tá bom? Então, vamos ver aqui o que os mestres xamãs querem falar com vocês que escolheram a opção número 1, retorno ao lar. Vitória, iluminação, esclarecimento, oração, paz interior, potencial de energia. Que bonita essa mensagem. Vamos começar com essas 5 cartas. Se eu sentir a necessidade aqui, eu abro mais cartas, eu pego outros baralhos, tá bom? Bom, o que eu estou entendendo que os xamãs querem passar para vocês, na verdade, eles querem parabenizá-los. Por quê? Porque eu percebo pelas cartas e pela energia que está aqui comigo que eles reconhecem o seu esforço, reconhecem que não foi fácil você ter passado por tantas coisas nessa vida, reconhecem que foi uma luta solitária que você teve, muitas vezes. Você não tinha a quem recorrer. Mas eles também afirmam que foi uma luta necessária, porque era uma busca interna sua. Não era algo que as outras pessoas poderiam te ajudar. Na verdade, algumas pessoas só iriam te atrapalhar nessa caminhada. E eles querem te parabenizar porque finalmente você está se encontrando. Se você disser, mas eu ainda não me encontrei, saiba que você em breve irá se reencontrar. E em breve você vai enxergar aqui a sua essência. Você vai enxergar aquilo que tem mais a ver com você. E quando você se sentir novamente nesse ambiente aconchegante que é estar em si de uma maneira plena, você vai conseguir olhar para trás e enxergar todo o seu processo, o quanto você foi vitorioso, o quanto você foi vitoriosa, mesmo que você acredite que foi aos trancos e barrancos, mesmo que você tenha reclamado, mesmo que você tenha chorado e esperneado, mas você enfrentou.
Você teve a coragem, sim, de enfrentar coisas que muita gente não enfrenta. Às vezes enfrentou por falta de opção, eu sei, mas você enfrentou. A maioria foge ou se entorpece. E você teve coragem o suficiente, mesmo não sabendo para onde estava indo, você teve coragem suficiente para seguir em frente. E os xamãs dizem que daqui para frente vocês vão começar a entender muitas coisas que acontecem e que aconteceram na sua vida. Uma fase de maior esclarecimento para você. Esclarecimento sobre si, esclarecimento sobre o sentido da sua vida aqui neste planeta e esclarecimento sobre as pessoas e as situações ao seu entorno. É como se agora algo se descortinasse para você e você conseguisse finalmente enxergar com mais clareza. E vejo aqui pelas cartas que muitos estão também sentindo mais paz, paz interior. Por quê? Porque muitos, nesse processo caótico que vocês viveram, vocês acabaram se conectando mais fortemente com a espiritualidade. E isso foi importante, não por uma questão moral de que você precisa estar em contato com os mentores, não. Mas foi algo importante porque foi uma das maneiras que te ajudaram a silenciar um pouco mais seu coração e sua mente. E hoje em dia eu vejo que poucas coisas te abalam. Por quê? Porque vocês já enfrentaram muita coisa. E vocês também se libertaram de muita coisa. Eu vejo então agora que vocês podem até estarem um pouco mais cansados. É normal. Claro, se você sabe que não tem nenhum problema orgânico, que você não tem nenhum tipo, né, de probleminha físico. Às vezes é aquele cansaço de lutas internas, que às vezes acontecem de maneira inconsciente. E é normal. Então, se você sentir a necessidade de descansar, descanse. Por quê? Porque eu vejo que não demora muito, as coisas começam a se movimentar mais para você, no sentido benéfico, não se desespere. E essa movimentação vai necessitar mais da sua energia. E você vai gostar de colocar a sua energia em movimento mais uma vez. Porque eu vejo por essa carta de potencial de energia que muitos vão voltar a sentir ânimo de fazer algo. Por quê? Porque estão reencontrando o sentido da própria existência. Bonito isso, não? Vamos finalizar aqui. Com mais uma mensagem dos xamãs. Eles estão aqui falando o seguinte: se possível, dentro das suas condições, faça alguns processos de curas internas. Você pode me dizer, mas eu já estou fazendo. Sim, às vezes seria interessante contar com a ajuda de outras pessoas. Pessoas que podem ter mais experiência que você, mas não necessariamente serem mais velhas que você, mas pessoas que tenham algum tipo de conhecimento que no momento você está precisando, tá? Essa energia aqui da fogueira do conselho me traz muito uma imagem de que outras pessoas podem te ajudar nesse processo. Como foi dito, são pessoas que têm um pouco mais de conhecimento em um tipo de área que talvez você esteja necessitando. Não significa necessariamente que são pessoas mais velhas, mas pode ser sim um terapeuta, pode ser uma amizade que vai te ajudar aqui a realizar algumas curas que ainda estão aí pendentes, tá bom? E essa carta aqui me traz muito uma energia da importância de você recuperar o seu humor. Então, por isso que também está sendo passado que talvez seja ou um terapeuta, um profissional da área que pode te ajudar sim a realizar algumas curas internas, mas que também pode ser algum tipo de amizade que vai te fazer resgatar aquela gargalhada que pode ser que faz tempo que você não dá aquela boa gargalhada.
Essa carta tem uma energia de alegria, de humor e também fala de enxergarmos as situações, por pior que elas sejam, de uma maneira bem-humorada. Eu sei que é difícil, não é fácil não, mas ela transmite muito uma energia de é importante termos leveza. Isso ajuda a nos curarmos mais rapidamente. Então, esse recado vem especialmente para aqueles que ainda estão passando por um processo doloroso. Como foi dito, eu sei que é difícil, nem sempre a gente vai conseguir olhar e falar: ah, que legal, né? Pô, me sacanearam e dar risada. Mas os xamãs estão falando: assim que for possível, tente se conectar com pessoas com energia mais positiva também. Isso vai te ajudar bastante. Ou então, quando você estiver com pensamentos muito, muito negativos, tente mudar o seu foco buscando coisas ou pessoas com uma energia mais positiva. Por exemplo, você está às vezes num pensamento muito derrotista, muito triste, às vezes não quer encontrar ninguém, é normal, tá? Mas você pode assistir um vídeo de humor que pode te trazer uma leveza e dissipar um pouco, né, essas nuvenzinhas de energia mais pesada, entendeu? Isso pode te ajudar bastante. E depois, com o tempo, quando você já se sentir bem melhor, quando você se sentir com mais paz, inevitavelmente você vai enxergar a vida com mais senso de humor. Por quê? Como já foi dito, poucas coisas vão te abalar daqui para frente. E muita coisa que poderia te desgastar, você vai se ver rindo dessas situações e falar: é coisa pequena, já passei coisa pior. Entende? Então eu vejo aqui que os xamãs estão muito contentes com vocês, porque vocês encararam esse processo e estão aqui adentrando num período muito mais tranquilo. Mas eles reforçam apenas essa questão: é importante a leveza, tá? Alguns se tornaram rígidos demais por conta das pancadas que levaram da vida. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens que os xamãs quiseram trazer para vocês que escolheram a opção número 1. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura e que ela tenha feito sentido ou te ajudado de alguma maneira. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha de madeira, deixar aqui pertinho do Ganesha, vamos pegar o oráculo dos xamãs. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver o que os xamãs têm para falar para vocês que escolheram a opção número 2. E como foi dito na introdução, né? Hoje eu estou sentindo que eles vão trabalhar com um grupo bem específico, tá bom? Então, se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, desconsidere, é normal isso acontecer. Por quê? Porque os xamãs precisam passar algum tipo de mensagem, que eu não sei qual é, para um grupo que está necessitando mais, tá? Então, se você me disser: nossa, mas a leitura não teve nada a ver, não gostei, é normal, pode acontecer e às vezes numa outra leitura tenha algo mais significativo para o seu momento de vida, tá bom? Então vamos ver aqui o que os xamãs querem falar para vocês. Hora do poder, ritual de energia. Busca da visão, procura encontro. A flecha, a verdade como proteção. O berço, capacidade de reação. Olha as maritacas. Paixão, espontaneidade, fogo sagrado. Vamos começar com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá bom? Bom, o que eu estou vendo que os xamãs estão querendo falar para vocês? Eles estão aqui falando que muitos
de uma maneira consciente ou inconsciente, estão num processo de buscar algo que tenha mais sentido para si, não é? E aí eles dizem que alguns estão já de uma maneira consciente fazendo essa busca, então às vezes estão indo atrás de tratamentos holísticos, estão fazendo alguns rituais, frequentam algum espaço religioso, nessa ânsia que às vezes você nem sabe nomear, mas que você sente que tem um vazio dentro de si. E aí os xamãs falam: você vai encontrar. Calma. O que acontece para um grupo específico dentro aqui desse grupo, né, que os xamãs estão conversando, tem um grupo aqui pequeno que pode estar muito agitado e está perdendo muita energia por conta disso. Sabe aquela coisa que eu não sei o que eu vou fazer, então eu dou tiro para tudo quanto é lado? É normal, tá, gente? Mas os xamãs falam: calma um pouquinho, se centra um pouco mais e avalie se todo esse movimento que você está tendo realmente está valendo a pena, ou se não é melhor focar em menos coisas, mas, né, ir devagarzinho nessas poucas coisas para ver primeiro um resultado, e aí, se caso você achar que não foi o suficiente, buscar as outras coisas também, tá bom? Mas eles falam aqui que muitos vão encontrar essa, esse algo que preenche um certo vazio que vocês carregam. O que acontece é que alguns estão se recusando a enxergar, mesmo que estejam buscando, tem uma certa dificuldade de enxergar. Então, eles estão falando aqui que é importante você avaliar o que está acontecendo. Quando eles falam alguns não estão conseguindo enxergar uma certa verdade, não vejo que é de uma maneira assim negativa, de que vocês, né, estão com os olhos fechados para algo que está evidente para vocês e, né, vocês estão se recusando a aceitar. Não. Eu vejo aqui é que tem pessoas que não acreditam no próprio poder. E aí, quando se deparam com situações que vocês até se assustam de falar: nossa, mas será que eu consigo fazer isso? Será que isso tem a ver comigo? Será que essa mensagem foi realmente para mim? Vocês não acreditam tanto. E os xamãs falam: sim, você é capaz. Sim, essa mensagem que te arrepiou, essa mensagem que chegou para você, esse sinal, não foi à toa. Às vezes o que acontece é só você acreditar um pouquinho mais no seu poder. E aí você pode dizer: mas vou me questionar, porque eu não sou nada. A partir do momento que você trabalha com a verdade, que você está sendo sincero, com um coração sincero, podem questionar o que for. Você sabe a verdade. E se nesse caminho você perceber que não era bem isso, ok, muda de caminho. A gente está nesse planeta mesmo para errar e acertar o tempo todo. O problema seria se você inventasse, entre aspas, um suposto poder e usasse isso para se beneficiar de alguma maneira. Se beneficiar no sentido de tirar proveito de outras pessoas, sem ter a certeza que realmente tem esse poder. Entendeu a diferença? Agora, se há um poder que você sente que tem, que você está trabalhando, né, que você sente que tem realmente a ver com você, e você não está prejudicando ninguém, que mal tem, não é? E os xamãs também falam que, em parte, essa dificuldade de enxergar a própria essência, essa dificuldade de aceitar, né, alguns talentos que às vezes vocês escondem de uma maneira consciente ou inconsciente, está muito relacionado à maneira como você foi criado ou criada. Então, você pode ter escutado muita coisa na sua infância, você pode ter escutado muita coisa na sua juventude, e isso fez com que você entregasse o seu poder na mão de outras pessoas. Você entregou o seu poder na mão de outras pessoas quando acreditou que elas estavam falando uma verdade sobre você, sem se olhar verdadeiramente. Então, os xamãs pedem, dentro do seu tempo, dentro das suas condições, se achar que deve, faça esse exercício de
tentar lembrar coisas negativas que lhes foram ditas e veja se isso realmente é verdade ao longo de toda a sua história. Tem gente que pode ter escutado aqui a seguinte frase: você não é capaz. Ou então você não faz nada direito. E acreditou nisso. Mas olha bem para a sua vida. Quanta coisa que você foi capaz de fazer sem a ajuda de ninguém e quanta coisa bem feita que você fez. Até com uma maneira inconsciente de provar para as pessoas que você realmente faz as coisas bem feitas. Não é? Então o que foi dito lá atrás não é uma verdade. Percebe? É isso que os xamãs querem que vocês entendam. Vocês têm um baita de um potencial. E vocês estão aqui no caminho para encontrar algo que realmente acenda as suas paixões, acenda aquela reação de movimentar-se, sabe? Acenda a sua alma. Vocês vão encontrar. E tem gente, para aqueles que acreditam, né, em reencarnação, essas coisas, podem descobrir coisas muito interessantes relacionadas a vidas passadas. Então eu percebo aqui que tem gente que tem alguns talentos e não sabe o porquê. Ou tem interesse de desenvolver alguma coisa, estudar algo ou fazer algo, mas tem receio e não sabe por que tem tanta vontade de fazer esse algo. Está relacionado a uma vida passada, tá bom? Então, esse foi o recadinho dos xamãs, tá? Estão te incentivando a continuar nessa busca, vocês vão encontrar, só precisam às vezes silenciar um pouco as vozes, né, que te desmotivam, porque eles falam que vocês têm talento, sim, têm capacidade. E agora, para finalizarmos a sua leitura, vamos ver aqui essas 3 cartas. O alimento, fogueira do conselho, decisões, contar os golpes, vitória. Os xamãs estão falando o seguinte: se alimente de coisas positivas, não apenas de alimentos, né, frutas, legumes, essas coisas, mas se alimente de pessoas positivas ao seu lado, se alimente de situações positivas ao seu lado, se alimente de energias positivas. Então, como foi passado, algumas pessoas podem ter sofrido aqui um certo de preconceito ou rejeição na infância ou na juventude. E os xamãs falam, se for o caso, se você sentir necessidade, procure a ajuda, às vezes profissional, tá? De terapeutas, psicólogos, para te ajudar a trabalhar esses sentimentos. Ou então busque, né, a companhia de pessoas que você respeita, que você considera pessoas sábias e que te olham, sim, com muito respeito e que reconhecem o seu poder, que reconhecem os seus talentos. Essas pessoas podem te ajudar, te dando conselhos. Essas pessoas podem te ajudar até como um espelho. Quando você olha para essas pessoas, que você as admira, você vai perceber que você também compartilha muitas coisas positivas com elas. Então você também faz parte do grupo, entende? E os xamãs estão pedindo aqui também, se for possível dentro do seu tempo, como já foi falado, olhe para trás na sua história. Olha quanta história de sucesso que você já teve, que às vezes você não deu valor na época, mas que foram grandes feitos. Para quem que poderia alimentar aqui um sentimento de menos valor, você conseguiu fazer bastante coisa, não é? Então se orgulhe de tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você passou. Mesmo os tropeços foram importantes, porque foi a partir das quedas e dos tropeços que você se levantou. E esse movimento de cair e levantar é o que é mais importante. Tem gente que não consegue se levantar. E quantas vezes você já se levantou? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Esta aqui é a mensagem dos xamãs para quem escolheu a opção número 2. Eles estão te incentivando a continuar aí na sua trajetória. Eles estão trazendo uma mensagem de esperança, dizendo que vocês ainda vão encontrar, sim,
algo que preencha aquele buraquinho de vazio que você carrega. Muitos já estão aqui chegando nesse ponto, ou né, já chegaram, mas para alguns aqui é necessário ainda fazer alguns trabalhos internos, especialmente em relação à maneira como se veem, tá bom? Então, se for aqui o caso, se sentir necessidade, procurem ajuda profissional, ou então se cerquem de pessoas que te tratam com mais respeito, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura, que essa leitura tenha trazido algum tipo de conforto, algum tipo de esperança para vocês. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.